E aí, pessoal, então a gente vai tratar agora de como a gente usa a transformada de Laplace para resolver uma equação diferencial. Nesse caso aqui é um exemplo de segunda ordem, o nosso exemplo 7, certo? Só que ele é um problema de valor inicial, porque ele nos dá informações sobre a função. A gente sabe que a equação diferencial ela é para o y, diz que a derivada segunda do y menos 6 vezes a primeira derivada mais 9 vezes a própria função y é igual a t. No caso a gente tem um y de t, né? Poderia ser um y de x, aqui a gente está tendo um y de t, só que o problema também nos dá duas informações. Ela diz que sobre a função y, diz que o y, quando t é igual a zero, ele é igual a zero. Então essa é uma característica do y. Ela passa pela origem num plano cartesiano yt. E quando o t é igual a zero, a derivada é igual a 1. Então ele, além de passar pela origem, a gente sabe a inclinação. É tudo que a gente precisa para resolver problemas de equações diferenciais, assim, né? Então a gente vai tratar como a gente faz para aplicar a transformada de Laplace numa equação diferencial e a gente chegar na solução dessa equação diferencial. Qual é o y que resolve essa equação? Essa é a pergunta. Quando a gente tem uma equação diferencial, a gente quer saber qual é o y que satisfaz, qual é a função que satisfaz essa igualdade. Qual é a função que a gente deriva duas vezes, depois faz menos 6 vezes a derivada primeira, mais 9 vezes a própria função, isso aqui vai dar igual a t. Então a gente sabe que são infinitas soluções, infinitas funções que vão dar, mas dentro de uma certa regra, existe uma solução geral, e a solução particular a gente encontra com essas duas características. A que passa por tem o valor de y igual a zero, quando t é igual a zero, e tem a derivada igual a 1, quando t é igual a zero. Vamos lá. Então a estratégia agora é aplicar a transformada de Laplace nos dois lados da equação. Aplicamos a transformada de Laplace. Como é que a gente aplica? Olha só, se a gente sabe que isso daqui é igual a isso, se esses dois caras são iguais, a transformada de Laplace desses dois caras tem que ser iguais. Isso é uma questão de lógica, certo? Então a gente vai ter, a gente vai fazer transformada aplicado ao y 2' menos 6 vezes y' mais 9y tem que ser igual à transformada de Laplace aplicado à função igual a t. Isso tem que ser. Se isso é igual a isso, a transformada tem que ser igual. Ok? Então, raciocínio matemático bem lógico. Só que a gente sabe que a transformada de Laplace ela é uma transformada integral. A gente aplica uma integral à função, certo? Do e na menos st. E integra de 0 até t. Qual que é o problema? Qual que é o detalhe? Problema não, qual que é o detalhe? A gente demonstrou que ela é uma transformação linear. A gente aprendeu lá em álgebra linear o que é uma transformação linear. E a gente estuda quais são as propriedades. Basicamente, em resumo, por ela ser uma transformação linear, significa que a transformada da soma é a soma das transformadas. E a transformada de uma constante vezes a função é a constante vezes a transformada da função. Então, esse 6 ele sai e o 9 sai. Basicamente, o que a gente tem aqui é o seguinte, que a transformada disso é igual a y' menos 6 vezes a transformada do y', que é duas linhas, que é linha, mais 9 vezes a transformada deste cara aqui. Do y tem que ser igual à transformada do t. A gente só pode fazer isso daqui porque a gente já sabe, já demonstramos que a transformada de Laplace é uma transformação linear. Isso é igual a isso.
Agora a gente vai tratar elas individualmente. Eu até poderia ter escrito aqui, ó, como a transformada de Laplace é linear, temos. Então eu estou justificando por que isso é igual a isso. A transformada de Laplace é linear. Pá, está justificado. Então ninguém vai perguntar, mas por que disso ele veio para cá? Porque a transformada de Laplace é linear. Ok? Então é uma afirmação que pode... É uma proposição porque a gente pode verificar que ela é... Se ela é verdadeira ou falsa. E a gente demonstrou que ela é verdadeira quando a gente estava construindo, né, esse conceito de transformada de Laplace. Só que agora a gente tem um detalhe. A gente tem que a transformada da derivada. E a transformada da derivada, ela Então a gente vai fazer o seguinte, ó, aplicando a transformada temos o quê? Tá? Vou fazer o seguinte. Aplicando a transformada e identificando e chamando, né? Ou usando y de S como sendo a transformada de y. Tá? Olha, o y é um y de t. Quando a gente aplica a transformada de Laplace, ela se transforma em uma função de S. É como se a gente estivesse no estado, no espaço do tempo, e a transformada de Laplace transforma essa função, que era em t, em uma função de frequência, que o S é a frequência, tá? Porque ele é o inverso do tempo, a frequência. Então, a gente vai substituir tudo onde tem a transformada de Laplace pelo y de S, tá? Só que tem um detalhe. Quando a gente faz a transformada da derivada, isso a gente demonstrou em aula, então vocês vão lá na aula e verifiquem, a transformada da derivada segunda, quando a gente faz duas derivadas, a gente tem o seguinte, a gente tem o S ao quadrado, que é a ordem da derivada, vezes a função y de S, que é a transformada Ly, ok? Que é a transformada aplicada à própria função. Então essa daqui é uma característica da derivada. Só que além disso a gente ainda tem menos o S vezes a função em zero menos a derivada da função em zero, ok? E isso daqui quando a gente olha, isso aqui é igual, isso aqui é a transformada da derivada. E essa transformada da derivada ser igual a isso, a gente demonstrou em aula. Derivada segunda, transformada da derivada segunda é o S ao quadrado vezes a transformada da função, menos o S vezes a função aplicada em zero, menos a derivada aplicada, a primeira derivada aplicada em zero. Vocês estão vendo por que esses valores aqui são importantes? Porque a gente tem eles aqui, ok? Então eu até vou colocar entre colchetes aqui, só para destacar que isso daqui é a transformada da derivada segunda, tá? Depois a gente tem menos 6 vezes quem? A transformada da derivada primeira. Só que agora, na derivada primeira, esse S aqui, ele vai ser S na 1. Eu não preciso pôr 1 no expoente. E aí eu tenho vezes a função transformada aqui, o y de S, tá? Transformada da função. Só que aqui a gente ainda vai pôr menos o y0. Só que tudo isso daqui está multiplicado por 6, por menos 6, ok? Depois aqui a gente ainda tem mais, eu vou continuar embaixo na outra linha aqui, tá? Então a gente ainda vai ter mais 9 vezes
a transformada aplicada em y, que é o nosso y de s. Então qual que é a ideia? A gente vai encontrar quem é o y de s, certo? Ou seja, a gente vai encontrar a transformada e depois a gente vai aplicar a transformada inversa. Por enquanto a gente tem isso daqui, ok? E aí depois a gente tem tudo isso aqui igual a transformada de t na 1. A transformada de t na 1, a gente também demonstrou em aula isso, mas se você não sabe qual é a transformada de t na 1, eu não acho que você tem que... Eu recomendo, você não vai lá e faz toda a transformada do t na 1. Você vai numa tabela de transformadas, tá? Isso daqui é fácil de verificar. Então, basicamente, aqui a gente vai usar a transformada aplicada o t na n, tá? Isso daqui é uma tabela. Se vocês forem lá procurar ele na tabela, acha a transformada do t na n. A transformada do t na n... Esse daqui ficou ruim, ficou muito... Vou pôr aqui mais para cima, mais 9. Transformada do y igual a transformada do t. Só que a gente tem em tabela, que a gente fez em aula, né? Mas você pode pesquisar facilmente no Google. Tem ali tabela de transformada de Laplace, vai aparecer um monte. A transformada do t na n, ela é igual ao n fatorial, tá? S sobre S na n mais 1. Tá? Então eu vou... Isso daqui é uma tabela que a gente vai aplicar para encontrar o t na n, a transformada do t na 1. Se a gente põe n igual a 1 aqui a gente tem 1 fatorial. Só conferir aqui para eu ter certeza. Sim, tá certo. Ok? E essa transformada aqui, ó, com o n igual a 1, a gente tem 1 sobre s na 1 mais 1, que é s ao quadrado. Então aqui a gente tem basicamente 1 sobre s ao quadrado. Tá, então quando a gente olha para... Olha só, a gente tinha essa equação diferencial, aplicamos transformada nos dois lados, utilizamos a propriedade de linearidade da transformada de Laplace. Depois a gente aplica a transformada da derivada, aqui da derivada segunda, aqui da derivada primeira, aqui da própria função, chamamos de y de s, e aqui a transformada da parte não homogênea, né? Que é a transformada do t. Então a transformada do t é 1 sobre s ao quadrado. Beleza, agora eu vou rearranjar esses termos aqui para a gente isolar o y de s, tá? Só que a gente, além de isolar o y de s, a gente vai usar essas informações aqui em cima. Então, para isso, eu vou apagar aqui para continuar essa conta. Vou colocar aqui, ó, continuando. Vamos isolar o y de s e usar o y de 0 igual a 0 e y' de 0 igual a 1, tá? Talvez seria mais interessante se eu tivesse destacado que isso aqui é um y que não é o mesmo y, é um outro y, né? Em alguns livros está assim, ó. Vou fazer assim para ficar bem claro que não é a mesma função. É a função já transformada. Certo? Então a nossa função transformada. A gente está procurando o y de t, que é o y minúsculo. E a gente tem a condição de encontrar o y de s, que é o y de t transformado. E depois a gente aplica a transformada inversa. Então essa é a estratégia para resolver a IDO. Então nessa equação aqui, ó, a gente tem ainda, ó, s ao... O que a gente tem junto com o y de s? Junto com o y de s a gente tem o s ao quadrado
a gente tem menos 6s mais 9. Ok? Então a gente já tem quem está multiplicando o y de s. Quem mais a gente tem? A gente tem aqui, ó, menos s vezes o y. Ah, não, esse aqui era o y menor. Ó, viu como é fácil confundir? Esse aqui era o y de t mesmo. Aqui é o de s, aqui é o de t. Não dá pra... Olha só. Aqui é o de s, aqui é o de s, aqui é o de t, aqui é o de t. Então, por isso que é bom usar essas barrinhas, alguma coisa assim que distinga os dois. Pra gente evitar erro de interpretação de quem vai ler, assim como eu estava cometendo esse erro agora. Só que o y de 0 aqui é 0. Então, a gente tem 0 s vezes 0. Menos 1. Menos 1. Ok? Depois a gente tem menos... Aqui menos com menos vai dar mais. Esse aqui já está aqui. Né? Esse segundo termo aqui a gente tem mais 6 vezes o y de 0. Que é 0. Então aqui dá 0. Basicamente a gente está fazendo isso aqui, ó. Isso aqui é 0. Isso aqui é 1. Isso aqui é 0. E fechou. Por isso que é bom quando a gente tem isso y de 0 igual a 0 aqui. Elimina um monte de termo. Então aqui a gente tem... Eu vou fazer o seguinte, ó. Esse aqui é 0, aqui eu já não vou escrever. Esse aqui é menos 1. Aqui é 0, não escrevo. E esses termos aqui já estão aqui. Então a gente tem o s ao quadrado, o menos 6s e o mais 9. Sobrou um menos 1 daqui. E aqui a gente tem igual a 1 sobre s ao quadrado. Ok? Agora a gente tem que isolar esse s. E depois a gente tem que achar a transformada inversa. Tá? Só que a transformada inversa aqui a gente vai ter fazer mais um trabalhinho antes. Tá? Então aqui, ó, a gente vai ter esse 1 aqui passa para o outro lado. Eu tenho y de s. E esse s ao quadrado menos 6s mais 9, é interessante a gente achar os zeros para a gente fatorar, certo? Então, aqui a gente tem o seguinte, ó. Eu passo esse cara para o outro lado. Eu vou manter esse aqui ainda, só para não dar passo em falso. A gente fica com 1 sobre s ao quadrado mais 1. 1 sobre s ao quadrado mais 1. Ok? Então a gente vai organizar esses termos aqui, ó. Só que esse 1 sobre s ao quadrado mais 1, eu já posso escrever isso aqui, ó, sobre 1 mais s ao quadrado sobre s ao quadrado. Né? Em 1 sobre s ao quadrado, aqui é 1. Por que eu faço isso? Porque depois a gente vai dividir por esse cara aqui, né? Então, aqui a gente tem... Eu até vou fazer o seguinte. Vamos seguir aqui, ó. Olha só o que a gente tem. Dividindo tudo por s ao quadrado menos 6s mais 9, a gente tem 1 mais s ao quadrado, ou s ao quadrado mais 1, tanto faz. Aqui a gente tem o s ao quadrado, e aqui a gente tem s ao quadrado menos 6s mais 9. Ok? Então a gente tem um polinômio de ordem 4 aqui. Tá? E se a gente fatora esse cara... Esse daqui tem dois zeros iguais, que é s igual a 0. Tem dois iguais, né? Agora esse cara aqui, a gente tem que fatorar. Porque o que acontece? Achamos... Até eu vou fazer assim, ó. Essa aqui é a transformada de Laplace do y de t, que é a nossa solução. Certo? O que a gente precisa fazer agora? A gente vai encontrar... Ó, a gente encontra
o y de t. Como é que a gente encontra y de t? Como a transformada inversa do y de s. Então, olha só, a gente encontra o y de t como a transformada inversa do y de s aqui, só que para isso a gente vai ter que reorganizar esses termos aqui. Porque se a gente não reorganizar, a gente não consegue identificar qual é a transformada inversa. Então, para isso a gente faz, a gente vai ter que separar em frações parciais. Isso é bem trabalhoso, mas a gente vai ter que fazer, tá? A gente separando em frações parciais, a gente consegue identificar a transformada de várias funções. A ideia é que a gente consiga colocar de acordo com alguma tabela, tá? Então, identifica ali a transformada do seno, a transformada do cosseno, a transformada de uma exponencial. Só que desse jeito aqui a gente não identifica nada. A gente precisa separar ela em frações parciais para poder identificar essas inversas, para poder achar o y de t, que é a solução da nossa IDO. Então você vê, a gente já está bem perto, né? Agora é só que ainda assim a gente tem bastante trabalho, que é essa transformada inversa aqui, tá? Eu estou um pouco triste de ter achado esse y na quarta, mas a gente vai fazer de qualquer jeito, beleza? Eu vou escrever aqui, ó. Vamos separar o y de s em frações parciais. Ok? Então aqui, como é que a gente vai separar em frações parciais? A gente vai ver o seguinte, ó. Não vou aplicar a transformada inversa ainda, eu vou ainda reorganizar os termos aqui. A gente tem o s ao quadrado mais 1 dividido por s ao quadrado. E aqui a gente tem o s ao quadrado menos 6s mais 9. Assim. A primeira coisa que a gente vai fazer é achar, fatorar esse s ao quadrado menos 6s mais 9 em... a gente vai identificar se ela tem zeros, né? Se ela tem zeros reais ou se ela é irredutível. Então é um termo quadrático. Será que ele é redutível ou irredutível? Para a gente separar em frações parciais, a gente tem que ver, a gente tem que chegar em termos irredutíveis. Tá? Então, para isso, vamos identificar os zeros, né? Vamos identificar os zeros de s ao quadrado menos 6s mais 9. Aqui. Como é que a gente faz isso? A gente pode usar Bhaskara, né? Então, Bhaskara a gente sabe que o s ele é menos b, ou seja, é 6, mais ou menos raiz de b ao quadrado. Então, o b é 36, 6 vezes 6, menos 4 vezes 1 vezes 9. Aqui. Dividido por 2 vezes 1. Só que aqui a gente tem 6 vezes 6 é 36 e 4 vezes 9 também é 36. E aqui a gente tem 0. Então aqui a gente tem duas raízes reais. Né? Então a gente tem 6 mais ou menos 0. Então a gente tem 3. A gente tem 3. O que isso significa? Que a gente pode pegar
esse termo quadrático aqui, ó, s ao quadrado menos 6s mais 9, e escrever como s menos 3 ao quadrado. E a gente pode até verificar, ó, s, como isso daqui é zero, as duas soluções aqui é um zero duplo, né? Então a gente tem um termo ao quadrado, ó. S ao quadrado menos 2 vezes S vezes 3 mais 3 ao quadrado. Então tá bem certinho aqui, ó. O que vai acontecer, então? O nosso y de S, ele é igual a S ao quadrado mais 1 dividido por S ao quadrado, que multiplica S menos 3 ao quadrado. Então a gente tem um termo linear repetido e outro termo linear repetido. Certo? Então, para a gente separar em frações parciais, a gente tem que fazer o seguinte. A gente tem que essa função racional aqui, isso aqui é uma função racional, né, um quociente entre duas funções, ela é uma função racional. Separada em frações parciais, a gente vai fazer o seguinte, ó, eu vou colocar um A dividido por S mais um B dividido por S ao quadrado. Então a gente pega esse termo aqui com o expoente 1 e esse termo aqui com o expoente 2. Aí depois a gente tem mais um C, um terceiro, que vai pegar o S menos 3. E mais um quarto termo. Então são dois termos para esse e dois termos para esse. Só que esse daqui aí a gente vai pegar o quadrado. Ok? E o ponto aqui é, será que a gente consegue? Será que não? A gente vai ter que conseguir encontrar quais são os valores de A, B, C e D que fazem esta igualdade. Que fazem com que essa função racional ela seja igual a essa soma de frações parciais. Certo? Porque aqui a gente já identifica transformadas inversas. É só a gente olhar a tabela, fica mais simples. Só que aqui a gente não enxerga. Aqui a gente não enxerga a transformada inversa. Aqui sim. Tá? Então a gente precisa achar quem é o A, o B, o C e o D. Agora a gente precisa... Então vamos lá. Vamos encontrar A, B, C e D, que satisfazem essa igualdade aqui, né, que faz com que isso seja igual a isso. E como é que a gente faz isso? Bom, a gente tem alguns truques, né? A gente pode explicar, separar termo a termo, mas existem alguns truques que a gente pode usar aqui. Então uma coisa que a gente pode fazer é o seguinte, ó, a gente vai olhar para esse cara aqui, a gente vai olhar para essa igualdade aqui, tá? Para essa igualdade, a gente tem num lado S ao quadrado mais 1 sobre S ao quadrado, que multiplica S menos 3 ao quadrado. E no outro lado, eu posso tirar como mínimo em comum exatamente o S ao quadrado, S menos 3 ao quadrado. O que acontece? Quando eu tiro isso de mínimo, eu vou vir o seguinte, ó. Pega esse mínimo múltiplo comum, divide por S e multiplica pelo A. Então a gente tem, olha só, eu vou ter um termo gigante aqui. Então eu pego esse mínimo, divido por S e multiplico por A. Então eu tenho A vezes, sobra um S aqui, ó. S que multiplica S menos 3 ao quadrado. Né? Porque olha só, se eu pego isso daqui, ó, e divido por isso, fica o A sobre S, que é exatamente esse cara aqui. Depois eu vou pegar o B. O B, ele elimina todo o S ao quadrado, fica só com S menos 3 ao quadrado. Certo? Depois o C, eu elimino, eu fico com um S ao quadrado e fico com um S menos 3. Né? Porque eu tiro um S menos 3 daqui. E o D,
eu elimino todo S menos 3 ao quadrado, fico só com S ao quadrado. Ok? Então, o que acontece? Quando a gente olha para a equação dessa forma, é interessante que a gente tenha uma igualdade de numeradores, porque se os denominadores são iguais, os numeradores têm que ser iguais. Tá? Ou seja, S ao quadrado, tá? Eu vou colocar o seguinte, ó. Bom, vamos lá. S ao quadrado mais 1 é igual a S menos 3 ao quadrado, mais B, S menos 3 ao quadrado, mais C, S, que multiplica S menos 1, menos 3, mais D, que multiplica S ao quadrado. Ok? Então a gente tem uma igualdade de numeradores aqui, porque os denominadores são iguais. Então, para que a igualdade seja válida, os numeradores têm que ser iguais. Notem o seguinte. Sim. Tá, faltou o quadrado aqui mesmo. Se S ao quadrado... Tá, beleza. Então o que vai acontecer? Essa igualdade, ela é válida para qualquer valor de S. Então qual que é o truque aqui, ó? Se ela é válida para qualquer valor de S, ela é válida pro S igual a... Como a gente pode fazer aqui, ó? Pro S... Só um pouquinho aqui. Pro S igual a 0. Então, isso aqui para qualquer valor de S, né? Isso aqui é válida para qualquer valor de S. Então a gente vai fazer o seguinte, ó. Se o S é igual a 0, o que a gente tem? A gente vai ter... Aqui a gente tem 0 mais 1, que é 1. 0 mais 1. Aqui a gente tem 0. Certo? Aqui a gente tem, ó, B, que multiplica menos 3 ao quadrado. Aqui a gente tem 0 e a gente tem 0. Se o S é igual a 0, a gente conclui que o B é igual a 1 nono. Então, é uma questão de a gente visualizar, ó, se eu jogo 0 aqui, vai matar esse termo, vai matar esse, mas esse não. Então eu tenho informação sobre o B. Tá? Então é um pouco de experiência, um pouco de técnica, né? A gente percebe. Então já temos o valor do B. Ótimo. O B a gente já sabe. A gente vai usar isso adiante. Agora eu tenho outro, ó. Se o S é igual a 3. Se o S é igual a 3, a gente elimina esse e esse, porque aqui vai dar 0, 0 e 0. Só que aqui a gente tem 3 ao quadrado, ó, eu tenho 3 ao quadrado mais 1. Aqui vai dar 0, 0, 0, e aqui não. Aqui a gente tem D vezes 3 ao quadrado. Então daqui, ó, automaticamente a gente tem, isso aqui dá 10, isso aqui é 9. Então a gente tem que o D é 10 nonos. Só que se a gente não se dá conta desses truques, a conta fica muito grande, fica muito trabalhoso fazer. Então esses truques são bons. Aqui matou nossos truques, a gente não tem mais o que fazer de truque. A gente só consegue com S igual a 0 e com S igual a 3. Né? Não temos informação sobre o A, nem sobre o C. Mas a gente pode encontrar informação sobre o A e sobre o C. Como que a gente pode fazer isso? Tá? Abrindo isso daqui em termos, né? Então, abrindo todos os termos.
A gente vai ver que aqui a gente vai ter 0s ao cubo, certo? A gente vai ter s ao quadrado, a gente vai ter 0 vezes s e a gente vai ter 1. Então o que for s ao cubo aqui, o que tiver multiplicando um s ao cubo aqui, vai ter que ser igual a 0. Tá? Eu vou fazer isso aqui, ó. Eu tenho 0s ao cubo mais s ao quadrado mais 0s mais 1. Isso aqui tá aqui, ó. Aqui a gente vai ver o seguinte, ó. Eu tenho a s, só que a gente abre ao quadrado aqui, é aquele termo que a gente tinha antes, né? Que é o s ao quadrado menos 6s mais 9. S ao quadrado menos 6s mais 9. Tá aqui. Aqui a gente tem o b e a mesma coisa, s ao quadrado menos 6s mais 9. Aqui a gente já tem o c, né? Eu vou continuar a conta aqui, o c. Ele multiplica aqui, a gente tem um s ao cubo menos 3s ao quadrado. Ok? E depois a gente tem mais o d vezes o s ao quadrado. Aqui a gente consegue reorganizar os termos de forma, né? Aqui até eu poderia já colocar esse s multiplicando ao cubo. Eu vou fazer isso, ó. Aqui eu vou pôr s ao cubo menos 6s ao quadrado mais 9s. Tá? Porque eu tinha um s aqui, eu posso colocar multiplicando termo a termo. E aí a gente continua a conta aqui em cima. A gente já sabe, eu já vou anotar aqui, ó, vou apagar, mas eu vou anotar aqui o b é 1 nono e o d é 10 nonos. E aqui a gente vai ver o seguinte, ó, com s ao cubo. Quem que está multiplicando o s ao cubo? A gente tem no lado da equação, a gente tem 0. E no lado direito, a gente tem a mais c. Com s ao quadrado, no lado esquerdo da equação, a gente tem 1. Que é esse cara aqui, ó. No lado direito, a gente tem menos 6a. Aqui a gente tem mais b. Aqui eu estou vendo o s ao quadrado, né? O s ao quadrado tem mais termos. Menos 3c. E aqui mais d. Aqui é bem longo, né? Mas o d e o b a gente já tem. E depois somente com o s. Somente com o s a gente tem 0. Aqui a gente tem 9a. Menos 6b. Só que o b a gente já tem. Menos 6b. Não tem o c e não tem o d. Né? Então olha só, aqui a gente já acha o a. Né? Porque a gente já tem o b. E com s na 0, s na 0 é isso daqui, ó, o 1 vezes s na 0. A gente tem aqui, ó, 9s, não tem a. A gente tem o b. Aqui é o 1, né? Aqui a gente tem 9b. E só isso. Olha só como corrobora o b igual a 1 nono. Tá? Então acabou. Todos os termos. Aquilo que a gente tinha feito antes para achar o b e o d, o que a gente fez antes, ele na verdade é tipo desnecessário. Se a gente resolver esse sistema aqui, a gente já chega. Não precisa fazer aquele truque lá. Só que aquele ele simplifica, porque foi muito fácil de achar o b e o d fazendo aquele truque com s igual a 0 e s igual a 3. Tá? Só que agora a gente quer a solução geral. Ó, daqui a gente já acha, né? A gente já pode pegar aqui, por exemplo, ó, colocar esse b, eu vou chamar isso daqui de equação 1, 2, só para ficar mais 3 e 4.
Então, no 4 aqui, ó, da equação 4, a gente encontra o b igual a 1 nono. Né? Colocando o b igual a 1 nono na equação 3, a gente tem 0 igual a 9a menos 6 vezes 1 nono. Só que isso daqui é o equivalente a 9a igual a 6 nonos. Certo? Passa aqui para o lado de cá, fica mais 6 nonos. Divide tudo por 9, a gente tem o a. 6 sobre 81. Né? 6 dividido por 9 ao quadrado. Então a gente já tem o a. Ó, estamos chegando lá. Falta o c. O c a gente pode encontrar aqui da 1. Né? Então a gente tem 0 igual a 6 sobre 81 mais c. Isso aqui é o equivalente a gente ter o c igual a menos 6 sobre 81. E o d a gente nem precisou, né? Olha só para achar o d o que a gente tinha que ter que fazer. Então o d já está lá como 10 nonos. Ok. Show! Anotamos. Ó, agora vocês vão anotar todos esses valores aqui. Eu vou anotar aqui mais como um rascunho, mas eu vou seguir essa conta. Só que eu vou apagar para a gente continuar. Então eu tenho o a como sendo 6 sobre 81 e o c como sendo menos 6 sobre 81. Aqui. Ok? Feito, a gente consegue escrever a nosso y. Nossa, a gente fica tanto tempo fazendo essas frações parciais, né? Dá para esquecer o que a gente estava fazendo. A gente estava procurando esse cara aqui, ó. Certo? E a gente viu que ele era igual a A sobre S mais B sobre S ao quadrado. Só estou lembrando, tá? Isso aqui a gente já tem. Mais o C sobre S menos 3 mais o D sobre S menos 3 ao quadrado. Né? Ou seja, a gente tem que esse cara aqui, ó, o A é 6 sobre 81, então eu tenho 6 sobre 81 que multiplica 1 sobre S. Ok? Esse é o A. Esse aqui é o A. Aí a gente tem mais o B. O B é 1 nono. 1 nono que multiplica 1 sobre S ao quadrado. Eu estou escrevendo assim porque eu sei que a transformada inversa também é linear. E isso vai ser útil para a gente. Porque a gente vai aplicar a transformada inversa agora em todos os termos. Depois eu tenho o C. O C é menos. Então eu tenho menos 6 sobre 81 vezes 1 sobre S menos 3. Ok? E aí depois eu ainda tenho mais o D, que é 10 sobre 9. E aqui a gente tem 1 sobre S menos 3 ao quadrado. Ok. Agora a gente pode fazer a transformada inversa, porque a transformada inversa de 1 sobre S, a transformada inversa de 1 sobre S ao quadrado, de 1 sobre S menos 3 e de 1 sobre S menos 3 ao quadrado, isso tudo a gente consegue com a tabela de transformadas. Ok? Então, tomando a transformada inversa, utilizando a transformada inversa, temos o seguinte, ó, que a transformada inversa aplicada nessa nossa função y de S vai nos dar a y de t, que é a solução. Portanto, aqui a gente tem o seguinte, ó, a y de t, ela é a transformada inversa da y de S, que é a transformada inversa de tudo isso daqui. Só que a gente já sabe que ela é linear, tá? Então, já que a gente já está demorando muito para resolver essa questão,
eu não vou ficar separando termo em termo, mas eu vou já usar essa propriedade. Tenho 6 sobre 81 vezes a transformada inversa de 1 sobre S. Estão pegando a ideia? Aí a gente tem aqui, ó, mais 1 sobre 9 vezes a transformada inversa de 1 sobre S ao quadrado. Depois eu tenho menos 6 sobre 81 vezes a transformada inversa de 1 sobre S menos 3. E eu tenho ainda mais um último termo, que é 10 sobre 9 vezes a transformada inversa de 1 sobre S menos 3, só que isso daqui está ao quadrado. Agora a gente pode olhar de um por um. De um por um desses caras aqui. E é o que a gente vai fazer. Então vocês vão olhar lá na tabela. Tá? Eu tenho uma tabela aqui. Bom, então o que acontece? Eu coloquei aqui, trouxe aqui para vocês alguns valores nas tabelas que eu consultei. Tá? A gente não precisa deduzir tudo isso, a gente só consulta. E que vão ajudar a gente a resolver esse problema aqui das inversas. Notem que eu trouxe as transformadas. Eu sei que a transformada de 1 é 1 sobre S. Então a transformada inversa de 1 sobre S é 1. Ok? Então, tá? Aqui, até ficou meio apertado, né? Mas isso é ruim de um quadro pequeno, é isso aqui, né? Tem a tabela e eu vou usar a tabela. Então, vamos fazer o seguinte, ó. Vou colocar um portanto. O nosso y de t, ele é igual a 6 sobre 81 vezes a transformada inversa de 1 sobre S. Só que eu sei que a transformada de 1 é 1 sobre S. Então, a transformada inversa de 1 sobre S é 1. Tá aqui. Depois eu apago isso daqui e a gente escreve direitinho. Aí eu vou ter mais 1/9 vezes, olha só, a transformada inversa de 1 sobre S ao quadrado. Só que eu sei que a transformada de t na n é n fatorial sobre S na n mais 1. Se a gente considera que o n igual a 1, t na 1, o próprio t, então a gente tem t na 1, a gente tem 1 sobre S ao quadrado. Então a transformada de t, daqui a gente tem o caso que a transformada do t é 1 sobre S ao quadrado, com n igual a 1. Então se o n igual a 1, a gente tem... Então aqui a gente tem o t desse termo. Estão vendo que a gente está formando a nossa solução? Ela tem um termo constante, um termo linear. Quem que é esse outro aqui, ó? 1 sobre S menos 3. Então a gente vai ver aqui, ó, menos 6 sobre 81, vezes a transformada de 1 sobre S menos 3. A gente vai considerar aqui, ó, que se o A é igual a 3. Se o A é igual a 3, a gente põe 3 aqui e 3 aqui, né? Então a gente tem o E na 3T. Aqui, ó. E esse último aqui já é um pouquinho mais complicado, mas basicamente a gente tem o seguinte, ó. A gente tem um expoente igual a 2 e tem um A igual a 3. Então, aqui dá 2, o N tem que ser 1. Então, só para a gente encerrar, a gente já tem o último termo aqui. A gente sabe que a gente coloca o A igual a 3 e o N igual a 1. A gente tem exatamente o... Aqui a gente vai pôr mais 10 nonos, que está aqui, vezes o T na 1 e na 3T. Então, aqui a gente já tem a solução da nossa equação. Portanto, né? Ou seja, a solução da EDO é que passa aquele problema de valor inicial, né? É o y de t igual a 6 sobre 81 mais 1/9 de t menos 6 sobre 81 e na 3t mais 10 nonos de t e na 3t. Eu acho incrível que se não fosse por transformado de Laplace, a gente simplesmente... Pô, como é que a gente ia resolver esse problema aqui?
Como é que a gente ia chegar nessa solução? Isso é muito mais complicado. Então a transformada de Laplace é realmente uma ferramenta muito poderosa para resolver EDOs, e ela também resolve EDOs mais simples que a gente utilizou em outras técnicas, tá? Então, claro que ela tem todo esse trabalho de você vai para o espaço da frequência e depois volta para o espaço do tempo e acha a solução. Então, qual que é a estratégia? Aplica a transformada de Laplace em todos os termos, isola o y de S, que é a transformada da função solução. Depois tem que separar ele em frações parciais, né? Porque vai estar tudo junto numa fração só. E aí a gente consegue identificar a tabela das inversas e voltar para a solução da nossa EDO. Certo? Espero que tenham acompanhado as contas e gostado. Eu sei que é trabalhoso, mas eu acho muito legal. Espero que vocês gostem também. Ok?